parte desse início. Muito obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Alessandra. A gente não se conhece ainda, mas em breve, com o Instituto Comportamental, a gente vai estreitar esses laços aí. Eu agradeço muito sua presença, muito grato por você contribuir e colaborar com a gente. Gratidão mesmo por estar aqui. Muito obrigado. Imagina. Obrigada a vocês. Eu já liberei aqui para você compartilhar a tela, se você quiser. E quando você estiver pronta, já pode começar. Deixa eu só ver se está aqui. Vou então compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, tá bom. Aqui. Tá. Bom, pessoal, então, escolhi um tema para falar aqui para vocês hoje, que na verdade eu tô especificando a FAP. Eu acabei de ver que no meu título ficou escrito FAP 2 vezes, mas na verdade é um material que eu acho que ele serve um pouco para qualquer abordagem que a gente trabalha, pelo menos dentro das comportamentais. Ele pode, se a gente olha para sessões desse jeito, a gente consegue extrair coisas muito legais, independente de estar trabalhando com FAP ou não. Mas acaba sendo algo primordial dentro da FAP, que é a diferenciação que a gente vai fazer entre o processo que está acontecendo na sessão do conteúdo de uma sessão. Então, já vou explicar um pouco melhor qual é essa diferença e por que isso é importante. Pensando especificamente na FAP, a ideia não é que, quando a gente conduz uma terapia FAP, a gente ensine o cliente a analisar as contingências da vida dele. Ele pode aprender, isso pode ser muito útil para alguns clientes, mas o foco da FAP não é trabalhar nisso. A gente vai analisar as contingências da vida de um cliente, mas não com o objetivo de ensiná-lo a compreender isso na própria vida, mas sim com o objetivo de ensinar novos repertórios, desenvolver novos repertórios ou fortalecer alguns repertórios que são importantes. Então, desenvolver novas respostas e isso é feito através da relação terapêutica. Então, dependendo da forma, a depender da forma como o terapeuta se relaciona com o cliente, esses outros repertórios vão sendo construídos e é isso que o cliente vai levar para o dia a dia dele, na vida dele. A gente acredita nessa similaridade funcional entre o que acontece dentro e fora da sessão. Se o terapeuta consegue ser, na vida do cliente, uma pessoa, alguém real e não só uma entidade terapêutica que está ali distante, inalcançável, se o terapeuta consegue se colocar numa relação de verdade com esse cliente, as dificuldades que ele tem no dia a dia dele para se relacionar com o mundo vão aparecer na relação com esse terapeuta. E aí a gente pode trabalhar diretamente nessa relação, construindo esses novos repertórios. Então, o grande trabalho da FAP, o primeiro grande trabalho da FAP é esse: se tornar real para esse cliente. Então, é criar uma relação de intimidade com o cliente, no qual faça sentido os dois estarem ali vivendo de forma verdadeira e, por isso, com todas as dificuldades de relacionamento que aparecem no dia a dia, aparecendo também nessa relação terapêutica. Então, esse é o princípio básico da FAP com o qual a gente trabalha. E por isso a gente fala nos paralelos funcionais. Aqui tem algumas siglas, que fazem parte da FAP. Para quem já conhece a FAP, são siglas muito comuns, mas para quem ainda não conhece, eu vou dar uma passada bem rapidinho nisso, mas não vou me ater a isso. A gente tem aqui CCR1 e CCR2. CCR são comportamentos clinicamente relevantes. O 1 é o comportamento problema e o 2 é o comportamento de melhora. Então, se eu estou apostando que as dificuldades do cliente vão aparecer na sessão comigo, eu vou chamar essas dificuldades de comportamento problema CCR1. E as melhoras que eu vou ajudar o meu cliente a alcançar, eu vou chamar de CCR2. Então, são comportamentos clinicamente relevantes do tipo 2. E existe paralelo disso no dia a dia do cliente, que seria o O2, o O1 e o O2.
o O vem de outside behavior, então é uma sigla em inglês. Então eu vou ter justamente os comportamentos problemas do cliente que acontecem lá fora e os comportamentos de melhora que acontecem lá fora. E eu vou entender isso como paralelos funcionais. Então, funcionalmente falando, é semelhante o que acontece dentro e o que acontece fora. E para eu conseguir olhar para esses comportamentos que acontecem dentro, eu preciso entender que existem pelo menos 2 conjuntos de propriedade de estímulos que vão controlar o comportamento do terapeuta quando ele está em sessão. Tem pelo menos 2 coisas diferentes acontecendo. Tem o conteúdo da fala do meu cliente, então sobre o que ele está me contando. Ele está me contando sobre uma história da vida dele, ele está me contando sobre a semana, ele está me contando do passado, ele está me contando planos futuros, ele está contando sobre o que ele sente. Isso é o conteúdo. Mas tem, em paralelo, enquanto ele me conta, tem o processo interpessoal que a gente está vivendo enquanto ele está me contando isso, enquanto eu estou ouvindo isso. Ele me conta tudo de uma forma acelerada, que eu não consigo nem acompanhar? Ou ele me conta tudo super atento às minhas reações e eu percebo que ele vai editando o que ele fala a depender de alguma microexpressão que eu fiz? Ou, na verdade, ele não está nem aí para mim e eu estou lá tentando fazer uma pergunta e ele está lá olhando o teto e ele está lá falando sem olhar para mim, sem interagir nada? Ou de que outra forma, né? Vão existir infinitas possibilidades, mas essa forma que a gente interage enquanto ele me conta as coisas, enquanto conversamos sobre as coisas, faz parte desse processo interpessoal. E é justamente no processo interpessoal que a gente vai encontrar o CCR1 e o CCR2. Então, o comportamento problema do cliente vai aparecer nessa forma como estamos interagindo enquanto ele está me contando determinada coisa. Claro que o conteúdo da fala dele, às vezes, vai ser extremamente relevante, porque, às vezes, determinado conteúdo, entrar em determinado conteúdo, poder falar sobre esse assunto já é o comportamento de melhora por si só. Mas outras vezes o conteúdo não é a grande questão, mas a forma como ele está interagindo pode ser a grande questão. Então, quando a gente está na sessão, a gente precisa se perguntar sobre o que ele está falando, a gente precisa estar atento a isso, né? Porque é sobre isso que a gente vai conversar com o cliente. Mas eu gosto desse slide porque ele dá uma ideia disso. A gente, ao mesmo tempo, tem que se perguntar o que está acontecendo agora, enquanto ele está me falando sobre isso. E nisso entra o que o cliente está fazendo agora. Como será que ele se sente enquanto ele me conta sobre isso? Qual é o contexto para ele me contar isso agora e dessa forma agora? Qual está sendo o impacto dele em mim enquanto ele me conta isso? Né? Então, como é que eu me sinto enquanto eu estou ouvindo o que ele está falando e a forma como ele está falando? Como que eu me sinto, né? Então, qual é o impacto dele e qual é o sentimento que brota em mim? E como que eu respondo a ele? Porque pode ser que eu demonstre para ele aquilo que eu estou sentindo, ou pode ser que eu não demonstre. Em alguns momentos pode ser que seja produtivo eu demonstrar como eu me sinto, em outros momentos pode ser que não. Então, como que eu estou respondendo a ele? Qual está sendo o meu impacto sobre ele? Então, como que eu acho que o que eu estou fazendo está afetando ele e como será que ele se sente diante disso? E como que ele me devolve, como que ele responde a mim? Será que a forma como ele responde a mim está relacionado à forma como ele está se sentindo enquanto eu falo ou não? Como isso tudo está relacionado à história dele, né? Então, como que isso se entrelaça com as dificuldades que ele tem no dia a dia dele, que foram construídas ao longo de anos e com as coisas que ele almeja alcançar? E o que ele está fazendo está relacionado às dificuldades e objetivos do dia a dia, né? Então, quando ele buscou terapia, ele tinha lá algumas questões que ele queria resolver, melhorar, mudar. O que ele está fazendo agora tem a ver com isso? Então, são todas perguntas que eu tenho para me fazer e que eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo durante a sessão. Quando eu olho para isso, sobre o que ele está falando, eu estou olhando para o conteúdo da fala dele. Quando eu olho para todo o resto, eu estou olhando para esse processo. Então, esse processo é sobre a forma como a gente vai interagir na sessão. A forma como um vai afetar o outro, a forma como eu falo com ele, a forma como ele fala comigo, a forma como eu vou me sentindo e às vezes vou me escondendo e ele vai se escondendo, do que ele se esquiva enquanto ele fala comigo, do que eu me esquivo enquanto eu falo com ele. Então,
como que é esse relacionamento. Se eu vou trabalhar no processo, ou seja, se eu vou desenvolver novos repertórios no comportamento dele, eu preciso olhar para essa interação. Isso é muito diferente de trabalhar falando sobre alguma dificuldade do cliente. Se eu foco nisso, em falar sobre alguma dificuldade do cliente, a gente está analisando algo que aconteceu lá fora, em outra situação, que não tem nada a ver com a gente aqui. Ou a gente pode até falar sobre a gente do que aconteceu na semana passada. Então, na semana passada, a gente teve um entrave, tem uma DR lá com o cliente. Isso é falar sobre alguma coisa. É falar sobre algo que aconteceu na semana passada. Agora, se eu reconheço a dificuldade que aconteceu na semana passada, acontecendo aqui agora, entre nós, nesse momento, o que eu vou fazer com essa dificuldade? Eu vou só viver a dificuldade para depois discutir ela? Na FAP, não. Eu vou tentar achar uma forma de lidar diferente com essa situação do que o que a gente vem fazendo. Então, isso é trabalhar no processo. É olhar para qual é o problema agora, não qual é o problema ontem, qual é o problema agora e o que eu faço com ele agora. Qual que é o passo que eu dou agora para lidar de forma diferente com esse problema. Tá? Então, essa seria a ideia de trabalhar no processo. E a gente cai em algumas pegadinhas, né? Porque a verdade é que tem esses paralelos funcionais que eu mencionei. Então, tem os comportamentos clinicamente relevantes, do tipo 1, do tipo 2, e tem os comportamentos paralelos a ele que acontecem no dia a dia do cliente. Então, os problemas que ele tem no dia a dia e as melhoras que ele tem no dia a dia. Esses comportamentos sobre o dia a dia, eles aparecem no conteúdo do meu cliente. Então, ele vem e me conta sobre a dificuldade que ele teve em algum momento. Ele vem e me conta sobre o que ele conseguiu fazer, que ele não conseguia e vem tentando há um tempão. Ele vem e me conta sobre um desejo que ele tem para a semana que vem. Então, aquilo que ele fala, o conteúdo da fala dele, me dá muita informação sobre o O1 e o O2 dele. E aquilo que ele vive comigo é o processo interpessoal. Só que essas coisas todas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, é muito comum, aliás, é o tempo todo na FAP a gente vê os CCRs acontecendo ao mesmo tempo que os Os estão também acontecendo, né, ou sendo mencionados. Então, é muito comum acontecer do cliente começar a emitir um comportamento problema ao mesmo tempo em que ele me conta de um comportamento de melhora, por exemplo. Então, imagina um cliente que tem uma dificuldade muito grande em reconhecer as suas próprias conquistas, reconhecer os seus ganhos, reconhecer aquilo que ele faz de bom, e ele chega na terapia e conta de alguma situação do tipo, então eu estava conversando com aquele meu amigo e eu consegui falar para ele, né, que eu tinha feito algumas coisas legais por ele nos últimos tempos e que eu não estava me sentindo reconhecido. Eu consegui falar para ele as coisas que vinham me incomodando, pontuei assim a importância de olhar mais para mim também, mas eu acho que eu fiz isso de um jeito muito ruim, assim, acho que não tem jeito, né? Eu não consigo fazer isso direito, e acho que no final ele não deve ter entendido nada do que eu estava falando. Ah, mas por que você acha que ele não entendeu nada? Ele não respondeu bem? Não, ele respondeu, ele reconheceu que de fato ele não vem me tratando de um jeito muito, muito legal e que ele iria tentar se esforçar para cuidar mais de mim também, para ser mais atencioso comigo, mas sei lá, não sei se é verdade, acho que ele falou isso só para me agradar. Percebe o que está acontecendo nessa situação? Ele está falando que ele conseguiu fazer diferente com o amigo dele e pedir por esse lugar de importância na relação e falar sobre o que incomoda e reconhecer o mérito dele. Mas na sessão, ele está fazendo o exato oposto. Então, ele está emitindo um comportamento problema enquanto ele fala sobre um comportamento de melhora. E às vezes, até pela aversividade de alguns comportamentos problema, né? Porque às vezes é difícil a gente lidar com a dificuldade do cliente, pode ser muito cômodo para o terapeuta começar a analisar a conversa que ele teve com esse amigo. Mas me conta mais da conversa, mas como que ele falou, mas o que aconteceu, mas qual foi a forma que você falou? Ou seja, focar no conteúdo, né? Então deixa eu fugir e ficar falando sobre o conteúdo. Agora, trabalhar o CCR1 dele seria, vamos olhar para a forma como você está olhando para você aqui agora, né? Então, por que será que agora você está tão desanimado com algo tão legal que você fez?
né? Então, trabalhar o CCR é focar para isso que está acontecendo no momento, independente do que aconteceu lá fora. E algumas pessoas até podem perguntar, mas se o objetivo da terapia é que o cliente melhore lá fora, e ele já conseguiu melhorar lá fora, por que ele precisa melhorar também dentro da terapia? Porque, em teoria, pelo menos, a terapia é para ser um lugar seguro. E a gente precisa trabalhar para que seja. Que seja um lugar convidativo para mudanças. Por que é um lugar seguro? Porque fazer diferente do que a gente está acostumado é difícil pra caramba. Emitir o tal do CCR2 é difícil pra caramba, né? Exige a gente sair da zona de conforto, exige a gente fazer alguma coisa que a gente não está acostumado a fazer. Fazer alguma coisa que às vezes a gente sequer sabe qual pode ser o resultado. Ou pior, fazer alguma coisa que a gente já foi punido um dia por ter feito. E agora a gente está aprendendo que vale a pena nesse outro contexto tentar fazer. Então, emitir CCR2 não é fácil. E justamente por isso a ideia é que a terapia seja construída de forma a trazer uma segurança de que ele pode arriscar. Meu cliente pode tentar fazer diferente, eu estou aqui para acolhê-lo. Ou seja, a rigor, deveria ser um lugar onde é mais fácil emitir CCR2 do que no mundo lá fora, que nem sempre é receptivo para os CCR2 daquela pessoa, né? Então, se o meu cliente está emitindo uma melhora lá fora, que bom. Mas se ele não está conseguindo emitir aqui dentro, será que é porque eu não estou tornando a terapia um lugar realmente seguro? Para ele poder ir falar, eu mandei muito bem na conversa do meu amigo, né? Qual é a vergonha que dá dele falar isso? Qual é o medo de ser punido? Qual é o medo de eu desdenhar? Qual é a dificuldade? Qual é a insegurança dele, que às vezes pode não ter tanto a ver comigo, mas que aparece ali na sessão naquele momento? Então, talvez eu não esteja deixando esse lugar realmente seguro para mudanças, ou talvez eu esteja, mas a mudança ainda não está realmente fortalecida, né? A mudança ainda é frágil. E se ela é frágil a ponto dela nem se manter dentro da sessão, como é que eu posso apostar que ela vai se manter lá fora? Por mais que ele tenha tido essa conversa legal com o amigo, e se fosse um amigo um pouco menos compreensivo que tivesse falado, cara, você está me pedindo demais? Será que ele ia conseguir manter a importância dele, a visão de que eu também sou importante dentro desta relação? Então, lá fora, que é um lugar lá fora da sessão, né, que é um lugar onde a gente não tem controle sobre as consequências que vão aparecer para as respostas do meu cliente, ele pode ser punido por respostas que estão nascendo, que estão começando a aparecer, que são importantes de serem fortalecidas. E eu preciso dar o reforço aqui dentro da sessão para fortalecer ao máximo essas respostas para que ela possa chegar lá fora e mesmo que ela não encontre um ambiente muito propício, ela se mantenha. Então, mesmo que ela sofra alguma puniçãozinha ali fora, que ele continue emitindo essa resposta até achar os contextos certos para emitir essas respostas, que são importantes para ele, né? Então, se não é com esse amigo que você vai poder ter essa conversa, com qual? Ou se, a princípio, com esse amigo não, mas se você insistir e tentar mostrar para ele o que ele está fazendo, o quanto ele não está também te acolhendo numa coisa importante, será que ele conseguiria? Será que é um amigo que dá para investir nisso? Então, eu preciso fortalecer ao máximo essas respostas dentro de sessão para essas respostas aguentarem, vamos dizer, as adversidades do mundo real. Então, justamente por isso, se ele está falando de uma melhora que aconteceu fora, enquanto ele emite um problema dentro, eu preciso trabalhar esse problema daqui de dentro, para deixar essa resposta mais forte para quando ele for tentar de novo lá fora. Então, e eu preciso estar atento a isso, porque é muito tentador a gente simplesmente falar sobre o conteúdo ao invés de trabalhar a dificuldade do cliente que está acontecendo nesse momento. O contrário também é verdade, né? Então, às vezes o cliente está emitindo um CCR2 ao mesmo tempo em que ele emite um O1, e às vezes a gente cai na cilada de querer só falar sobre esse problema lá de fora. Então, imagina o mesmo cliente, só que na situação oposta. Então, ele chega falando, putz, eu fui lá falar com aquele amigo e estava difícil, eu não consegui falar para ele o que eu estava sentindo. Eu até comecei, sabe? Eu comecei apontando que eu acho que ele não tá, que eu tenho feito tanto por ele ultimamente, ele tem me pedido muito e não tem reconhecido. E aí ele reagiu mal logo de cara, falou: "Não, cara, acho que você tá viajando", e eu logo me calei, achei melhor deixar para lá. Mas eu fiquei feliz que pelo menos eu consegui tentar. E quando ele falou que não, que nada a ver, que eu estava viajando, eu não mudei de ideia, que nem eu costumo fazer. Eu continuei achando que eu merecia mais nessa relação.
mas que pena que ele não está conseguindo enxergar. Quer dizer, para um cliente que tem questões de autoestima, isso já é muito bom, né? Ele, na hora, ele não conseguiu manter o que ele estava fazendo, mas ele agora, enquanto ele me conta, ele está me contando o quanto ele acha que ele merecia, sim, esse reconhecimento e que o amigo que não foi legal, né? Então, é um CCR2 acontecendo. Eu preciso fortalecer esse comportamento. Eu posso cair no erro, pelo menos na perspectiva da FAP, de começar a analisar, mas como que você poderia ter falado diferente para o seu amigo? Mas será que você podia ter escolhido um outro momento? Mas será que você deve tentar de novo na semana que vem? Mas o que você pode fazer lá para não continuar emitindo a sua dificuldade lá? Eu posso cair nessa tentação? Mas, puta, olha que legal o que ele está fazendo aqui agora. Né? Vamos fortalecer isso no agora. O comportamento de melhora já está acontecendo na sua frente. É esse que precisa ser fortalecido. Né? Se você fortalece esse, ele naturalmente vai achar outro momento em que ele pode conversar com esse amigo ou com outro amigo que valha mais a pena ou o que quer que ele precise fazer, né? Mas foca na construção desse repertório que está acontecendo aqui. E a gente tem que estar atento para separar essas duas coisas, porque elas acontecem tudo junto e misturado. E na hora da sessão, que as coisas são super dinâmicas, né, a chance da gente cair para discutir o conteúdo é muito grande, até porque a gente acaba sendo muito mais treinado para isso na faculdade. Né? Então, vamos analisar as contingências do que ele está falando. E ao invés de vamos trabalhar as contingências do comportamento dele aqui e agora. E as outras combinações também podem acontecer, ele pode estar me falando de uma melhora enquanto ele emite uma melhora, e a ideia é que eu consiga focar na emissão da melhora, e ele pode estar me falando de um problema enquanto ele emite um problema, e da perspectiva da FAP é mais importante que eu foque, então, no problema que está acontecendo aqui, e não no problema que aconteceu lá. Isso não quer dizer que eu não possa falar sobre o que aconteceu lá fora. Posso e devo, mas o meu foco de atuação é o que está acontecendo dentro. Isso seria o foco na FAP, né? Então, o CCR1 e o CCR2. Talvez fique um pouco mais claro ainda se a gente pensar no papel que a análise funcional tem dentro da FAP, né? Então, a FAP, ela é uma abordagem comportamental, ela nasceu de análises comportamentais, né? Ela é totalmente inserida nas abordagens comportamentais. E por quê? Porque a análise funcional está lá absolutamente o tempo todo. Mas, como eu falei lá no comecinho, o objetivo da FAP não é ensinar o cliente a analisar funcionalmente o próprio comportamento. Então, a análise funcional não está presente dessa forma. Deixa eu ajudar o meu cliente a fazer análises funcionais. Não. Isso até pode acontecer se for útil para aquele cliente específico, mas não é o foco geral da FAP. A análise funcional, ela é utilizada para compreender essa relação entre terapeuta e cliente. Então, todas aquelas perguntas que eu levantei nos balãozinhos antes, né? Então, quais são as contingências que estão inseridas aqui no nosso relacionamento? Então, enquanto eu falo como ele reage, como que eu reajo à reação dele, né? Como que um vai consequenciando o outro, como que um é estímulo para o outro. Então, eu uso a análise funcional para compreender isso. Também para compreender como que as dificuldades do dia a dia dele vão aparecer na sessão. Então, para fazer esses paralelos funcionais. Porque nem sempre as coisas são óbvias, né? Às vezes o paralelo funcional acontece também com a mesma topografia. Então, a mesma forma que ele age lá fora é a forma como ele age aqui dentro. Fácil enxergar. Outras vezes tem uma topografia completamente diferente. Então, imagina uma pessoa que tem dificuldade de entrar em conflito, e na hora que alguém discorda dele lá fora, ele é agressivo, ele é irritadiço e coisas desse tipo. Mas aqui comigo, o terapeuta, ele é mais bonzinho por alguma razão. Então, na hora que aparece algum conflito, ele começa a olhar no relógio, ou ele fala, nossa, eu tô com uma sede, posso sair um pouquinho para pegar uma água? Ou ele comenta, nossa, mas como você tá bonita com essa blusa? Ou, sabe, alguma coisa completamente diferente da irritação que ele mostra lá fora, mas também é uma fuga completa desse conflito, né? Então, ele tem todo um padrão ali de esquiva de situações difíceis e que aparece com uma topografia completamente diferente, mas funcionalmente é a mesma coisa. Ele não consegue conversar diretamente sobre o conflito que está acontecendo e aceitar os dois lados, enfim, conviver ali com aquela diferença do outro. Né? Então, eu preciso usar a análise funcional para encontrar isso. Como é que as dificuldades do dia a dia dele vão aparecer em sessão? Algumas vezes é óbvio, outras vezes não. Muitas outras vezes não, aliás, infelizmente.
Também a gente vai usar a análise funcional para achar, beleza, identifiquei qual é o comportamento problema dele. Tenho uma ideia de o que seria um comportamento de melhora. Não consigo ter com certeza, porque eu ainda não vi ele acontecendo, ouvi poucas vezes, mas eu tenho ali uma ideia, uma pista de o que poderia ser uma melhora para esse cliente. Como é que eu vou ajudar ele a fazer isso? Como é que eu vou evocar um comportamento de melhora nele? Então, a análise funcional vai me ajudar a pensar nisso também. Quais vão ser as estratégias de evocação que eu posso usar para ajudar esse cliente a emitir melhoras dentro da sessão? Também para identificar as formas mais prováveis de consequenciar um comportamento de melhora. Então, tudo bem, ele apresentou uma melhora, eu preciso dar reforço, né? Eu preciso ajudar ele a manter essa melhora. Se eu punir essa melhora dele, eu estou sendo contraterapêutico. Então, eu preciso reforçar essa melhora. E o que é reforço para o meu cliente? O que normalmente mantém os comportamentos do meu cliente? O que eu posso fazer agora na relação com ele que vai ser reforçador para essa resposta dele? Então, é importante também que eu use análise funcional para isso. Também para checar se a terapia está levando as mudanças que a gente quer. Então, analisando funcionalmente o comportamento dele antes e agora, está melhor, não está melhor? Então, é aquela velha história. Um cliente que fala muito não. Isso é um comportamento problema ou isso é um comportamento de melhora? Falar não. Não sei. Para um cliente que fala não o tempo todo, comportamento de melhora, falar não provavelmente é um comportamento problema. Para um cliente que nunca fala não, falar não é provavelmente um comportamento de melhora. E é só se eu analiso esse falar não funcionalmente que eu vou saber se o meu cliente está melhorando, se ele está piorando, se ele não está saindo do lugar. Então, a análise funcional também serve para isso, porque ela vai costurar toda a análise do cliente, toda a conceituação do caso, a ponto de eu conseguir enxergar se tem melhoras acontecendo ou não. E eu também posso usar a análise funcional para discutir com o cliente as melhoras obtidas, Então, para falar para ele o que mudou, o que você está fazendo de diferente. Nesse momento, eu posso sim ensinar o meu cliente a fazer uma análise funcional sobre o comportamento dele. Não é que eu não posso, mas isso é só uma parte de todo o processo da FAP. É só o final, na verdade, a cereja do bolo. Então, a ideia é que eu vá analisando funcionalmente, passo a passo, para conseguir saber como que eu vou agir dentro desse processo interpessoal que estamos vivendo. Então, a ideia não é analisar funcionalmente apenas o conteúdo da fala do meu cliente, mas tudo que a gente está vivendo e para a partir dessa análise que eu estou fazendo do agora, eu saber para qual lado que eu dou o próximo passo. Então, no fundo, trabalhar no processo, e por isso a importância de diferenciar conteúdo de processo, mas trabalhar no processo é decidir no agora qual é a próxima coisa que eu vou fazer, não qual é a próxima análise que eu vou fazer, mas a análise vai estar por detrás da decisão de qual é o próximo passo, qual é a minha próxima fala, qual é a minha próxima ação, a fim de construir no meu cliente o repertório que eu estou almejando construir. Então, no fundo, trabalhar no processo é olhar dessa forma para o que está acontecendo na sessão. E os encobertos do terapeuta vão ajudar o tempo todo nisso, Porque a gente vai sentindo uma série de coisas ao longo da sessão, a gente vai pensando uma série de coisas ao longo da sessão que a gente não fala, e o que eu penso, o que eu sinto, tudo que está acontecendo dentro de mim, vão me contar sobre as contingências que estão atuando dentro daquela sessão. Ou seja, vão me contar sobre o processo que estamos vivendo. Então, eu tenho que estar muito atenta ao que está acontecendo dentro de mim, porque isso me conta sobre a forma como o meu cliente se relaciona com pessoas, e eu sou uma pessoa. Então, não quer dizer que todo mundo se relacionando com aquele cliente vai sentir a mesma coisa que eu. Longe, muito longe disso. Mas o que eu sinto vai falar sobre isso, sobre como ele impacta o mundo dele, mesmo que comigo tenham alguns impactos que sejam particulares da nossa relação. Mas esses impactos que eu sofro, essas coisas que eu sinto e que eu penso ao longo de uma sessão, vão estar me contando justamente sobre o processo que nós dois estamos vivendo dentro daquela interação, dentro daquela relação. E eu preciso considerar tudo isso. Vão ter coisas que eu vou estar sentindo, que eu vou estar passando, que são minhas, da minha história, mas que de alguma forma estão sendo evocadas ou eliciadas por aquele cliente que está na minha frente. O que ele está fazendo para evocar e eliciar isso? O que ele está fazendo para me gerar esse impacto e não outro impacto?
Então, no fundo, eu tenho que estar atenta a mim e ao que está acontecendo o tempo todo. Trabalhar no processo da sessão significa que eu não vou olhar só para o comportamento do meu cliente durante a sessão, mas eu vou olhar muito para o meu comportamento, tanto do que está acontecendo dentro de mim, quanto do que está acontecendo fora de mim. E vou tentar colocar tudo isso junto numa única equação de como é que eu uso tudo isso a favor do meu cliente. Como é que eu uso o que eu estou passando agora para ajudar o meu cliente a alcançar os objetivos que ele precisa alcançar através da terapia. E isso tudo faz da FAP uma grande dança, né? A FAP, ela, pelo menos essas primeiras regras da FAP, a FAP tem 5 regras de como o terapeuta deveria estar atuando na sessão para conseguir desenvolver os comportamentos de melhora. E essas regras, as 4 primeiras, principalmente as 3 primeiras, mas a 4 ela acaba entrando em 2 partes da FAP, mas as 3 primeiras principalmente entram nessa experiência que a gente precisa viver com o cliente. Então, trabalhar no processo é viver uma experiência com o cliente dentro da sessão. Por isso que é como uma dança, né? No fundo, quando a gente aprende a dançar, nosso corpo simplesmente vai e faz o movimento que é pedido naquele momento da dança. A gente não precisa pensar sobre ele. A ideia é que a gente faça análises funcionais que vão guiar o nosso comportamento, que na hora a gente simplesmente dance com o cliente. Se a gente entende funcionalmente o comportamento dele, se a gente funcionalmente sabe onde a gente está tentando chegar, a gente deveria dançar com ele na sessão a fim de transformar aquele comportamento, a fim de construir esses comportamentos, né? Então, a FAP, ela é sobre isso, é sobre a gente experimentar viver relações diferentes do que a gente está acostumado. Viver relações diferentes no sentido de algo que esteja construindo coisas novas na vida daquele cliente. Então, compõe essa experiência a ser vivida, que é como se fosse essa dança, né? Então, a análise funcional, ela vai ser útil nesses momentos todos, que eu apresentei naquele slide anterior, justamente por isso. Qual é o meu próximo passo de dança? Em que posição vai o meu pé? Em que posição vai o meu braço? Qual vai ser a grandeza do giro que eu vou dar aqui com o meu cliente nesse momento? Tudo isso que vai estar me respondendo é a análise funcional. Mas eu não posso estar super racional o tempo todo, pensando nessa análise o tempo todo durante a sessão, porque senão eu não vou conseguir dançar. Se a gente fica pensando em qual é o próximo passo quando a gente está de fato dançando, a gente não dança, né? A gente simplesmente tem que deixar o corpo fluir. Então, eu preciso ter clareza da análise funcional, eu preciso entender o meu cliente, eu preciso estar conectado com quais são as melhoras que ele precisa, e aí, quando eu estiver na sessão, simplesmente deixar as coisas fluírem, né? Mas sem deixar de lado a análise funcional, porque eu não posso estar totalmente racional, pensando sobre o próximo passo, mas é a análise funcional que vai estar me contando qual é o próximo passo. É difícil, né, ter essas duas coisas em vista. Como estar conectado com a análise funcional, mas sem estar pensando nela o tempo todo, porque eu preciso estar conectado com o meu cliente acima de tudo. Então, colocar isso em prática é difícil e é um dos grandes desafios da FAP, mas a ideia é essa. E aí tem uma segunda parte da FAP, que daí a regra 4 entra um pouco cá e um pouco lá, que é essa parte mais racional da sessão, que é quando, tá bom, agora que a gente já viveu, que a gente já dançou essa dança, vamos discutir como foi a dança? Vamos conversar sobre a dança? Para ver como fazer essa dança lá fora? Então, agora que a gente já viveu tudo isso que a gente tem vivido aqui, tanto nessa sessão como nas outras, o que a gente pode tirar disso que pode ser um ganho para a sua vida, para o seu dia a dia? Então, essa seria a ideia. E é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ficado claro a diferença entre o conteúdo e o processo e qual a importância do processo na FAP, e não só na FAP, mas a importância de se olhar para o que está acontecendo no aqui e agora. No fundo, a ideia é essa, se a gente não presta atenção no agora, a gente pode estar punindo uma série de comportamentos do nosso cliente, que é exatamente aquilo que a gente gostaria de responder, de construir, né? E isso pode ser verdade mesmo que a gente não esteja trabalhando no foco da FAP. E a gente precisa estar atento ao que o meu cliente está fazendo agora, é o que eu quero construir nele ou é o oposto? Então, e é olhando para o processo que a gente acaba tendo essa resposta. Então tá aí meu e-mail, caso alguém queira me contatar por alguma razão. Vou interromper aqui o compartilhamento para a gente poder conversar, caso vocês queiram. É isso.
Muito Obrigada, interessante. Pode falar, Virginia. Muito interessante, Alessandra, o que você coloca, né, baseado na teoria FAP, e ver isso acontecer dentro do consultório, né? Às vezes o cliente ele não percebe mudanças, ele relata comportamentos que foram modificados, mas ele não percebe. E quando a gente traz isso para o consultório, né? Por exemplo, olha, você chegou dessa forma, agora você já está me dizendo isso. Eu percebo que você no início se comportava da sessão, né? Se comportava de tal forma e hoje você se comporta. E que ele vai percebendo esse processo de modificação. Às vezes ele até fica assim, nossa, mas como é que você viu tudo isso? Se eu não consigo enxergar, né? E o quanto é interessante a gente destacar muito mesmo a questão do processo e não só o conteúdo em si. Né? E nessa questão do processo, a gente ganha muito mais, né? Tanto o cliente quanto o terapeuta, porque a gente vê os resultados, mesmo que eles sejam pequenos, mas eles são considerados, né? E a gente sabe que para a modificação de comportamento começa-se, né, de pequenas partes, né? E às vezes o terapeuta fica esperando a modificação total, né? E não consegue perceber ou valorizar, reforçar pequenas mudanças. E se a gente pensa em modelagem, né, que é um conceito tão importante na nossa área, a gente não pode esperar a resposta final para começar a reforçar, né? Senão a gente vai estar punindo todo o processo de construção da resposta e vai ser muito mais difícil que ela seja instalada se ela for um dia, né? Então a gente tem que começar do pequeno, né? Um pezinho que foi colocado um pouco mais no lugar certo, né? Ótimo, vai lá, já melhorou, já tá legal. Exatamente. E às vezes a gente tem que ensinar isso também para o cliente, porque ele fica esperando a modificação do comportamento, uma modificação grandiosa, né? Ah, mas isso eu fiz, é tão pequeno, né? Não, mas é isso mesmo que vai chegar lá, né? Se não tiver o pequeno, não chega no grande. E ter essa visão dessa construção, às vezes é tão difícil, né? Eu tenho um caso que eu sempre conto quando eu tô falando desse tipo de coisa, porque ele foi tão emblemático. Uma cliente com transtorno de personalidade borderline e que tinha uma dificuldade muito grande de colocar limite nos outros. Então, frequentemente, ela cedia demais aos outros, até na tentativa de manter as relações. E aí chegava uma hora que, tipo, enchia o saco, e aí ela saía fazendo uma loucura, né? Mas, tipo, enfim, ela respondia de forma muito agressiva e tudo mais. E aí teve um momento em que ela começou a entender que ela precisava falar mais não, né? Ela era bem esse caso que ela precisava aprender a dizer não, isso era um CCR2 para ela. E aí o namorado pediu uma carona para ela, que era a carona que ele pedia toda semana, sabe? Não tinha nada de diferente, e que ela detestava dar aquela carona para ele, atrapalhava muito ela e que ela sempre dava quieta e, enfim, até que ela explodia com outra coisa que não tinha nada a ver com a carona. E aí, quando ela entendeu isso, nesse momento, ele pediu a carona de sempre e ela começou a gritar enlouquecida com ele, falando, não, eu não vou te dar carona, porque é um absurdo você pedir essa carona, porque me desvia do meu caminho, porque acontece isso. Ela começou a descrever tudo que fazia de mal aquela carona para ela, e aí ela finaliza ainda gritando, falando, desculpa. E eu sei que eu tô berrando e eu não deveria estar berrando, mas eu não sei falar não ainda e o jeito que eu consigo falar não é esse, então eu vou berrar. Então, ela conseguiu entender perfeitamente isso, né? Tipo, é por passinhos. Conseguir falar não berrando é melhor do que não falar não. Então, fale não berrando. Uma hora você vai conseguir não berrar, né? E é difícil enxergar isso, né? E é um desafio mesmo para nós e para os clientes conseguir ter essa visão, né? Verdade. Excelente. Alessandra, eu tenho uma dúvida. Na literatura, na FAP, até o momento se utilizava muito o comportamento clinicamente relevante 3. Fala-se de não utilizá-lo nesse momento. Eu gostaria que você pudesse explicar para a gente um pouquinho sobre isso aí, como que está isso aí. Explico com prazer, Fernanda. Eu adoro falar disso, porque eu adoro deixar o CCR3 de lado. Na verdade, não é uma coisa só minha. Se vocês pegarem as publicações recentes da FAP,
vocês vão ver que cada vez menos o CCR3 é citado. Tem até um livro muito bom, o FAP Made Simple, que é bom, eu particularmente gosto de todos os livros da FAP, mas esse em especial eu achei que ele está muito legal, abordando todos os lados, ou muitos dos lados da FAP e colocando tudo junto numa equação só. Eu acho que é um livro muito interessante de ser lido. E ele não menciona, eu acho que nenhuma vez o CCR3, não é nem citado o CCR3. Então, nas primeiras publicações o CCR3 está lá, hoje em dia não mais. E por quê? Porque o CCR3, quando a gente começa a olhar para ele na sessão, ele pode se tornar um grande problema. A grande questão é a seguinte: falar sobre o que está acontecendo com você, analisar o seu próprio comportamento, foi descrito lá na literatura no início como sendo um comportamento a ser construído. É importante que a gente construa esse repertório de análise no cliente. E é importante por algumas razões. Pela análise em si, por ele aprender a analisar o próprio comportamento. Também é importante porque o CCR3, eu não me lembro se é no primeiro ou no segundo livro da FAP, agora que fala claramente disso, eu acho que ainda no primeiro. O CCR3, quando o cliente consegue falar de si mesmo, ele vai ajudar a gente a entender quais são os reforçadores para ele, para ajudar a gente a reforçá-lo dentro de sessão, e também porque vai ajudar no processo de generalização do comportamento. Então, o cliente emite uma melhora aqui dentro e aí ele acaba levando essa melhora lá para fora se ele é capaz de descrever o que ele melhorou aqui dentro. Então, essas são as vantagens descritas pelo CCR3 lá no começo das publicações da FAP. O fato é que a própria definição do CCR3, ela é bem ambígua. No primeiro livro da FAP fala que pode ser toda e qualquer análise. Agora eu estou confundindo, eu não sei se é no primeiro ou no segundo livro, mas nos dois em um fala que pode ser toda e qualquer análise, mesmo que não seja funcional, porque é uma possibilidade de você modelar uma análise mais funcional e isso já é uma vantagem, então já seria um CCR3. No outro livro fala que não, que é funcional. Surge sempre a dúvida, mas é sobre o que o cliente faz dentro da sessão ou é também sobre o que ele faz fora? Então tem algumas dúvidas sobre a conceituação, sobre a definição do CCR3 que confundem na literatura. Mas o fato é que na prática, muitas e muitas vezes a gente vê que as melhoras fora de sessão acontecem independente do cliente saber descrever. Então eu não sei se o CCR3 é realmente essencial para a generalização. Na pesquisa que eu fiz de doutorado, são dados preliminares, são dados com vários problemas metodológicos, então novas pesquisas têm que ser feitas em cima disso, mas eu investiguei exatamente isso. Qual é a importância da regra 5 e do CCR3, né, dessa parte mais analítica? E pelo menos nos dados que eu encontrei, mas com a ressalva de que são dados preliminares, com questões metodológicas e tudo mais, mas os resultados que eu encontrei foi nenhuma diferença. A generalização para fora, né, dos comportamentos de melhora para fora de sessão acontecia independente das clientes saberem analisar o que estava acontecendo ou não. Quase que na ideia de, se essas clientes têm um novo repertório instalado, na hora que esse repertório for ser útil, ele vai ser evocado e ele vai acontecer naturalmente, sem elas precisarem entender o que está acontecendo. O rato sabe pressionar a barra sem entender o que ele está fazendo. Né? A grande maioria das coisas que a gente faz, a gente não entende que a gente faz, a gente sequer sabe que a gente faz, a gente só faz. Né? E às vezes a gente entende e nada muda. E aí vem a outra questão. Compreender o próprio comportamento muda o comportamento? É aquela velha discussão, autoconhecimento leva à mudança? E nem sempre. Tem vezes que sim, mas na real, na minha opinião, poucas vezes que sim, na grande maioria das vezes não. Então, no fundo, investir tempo em construir CCR3 acaba não sendo tão útil quanto construir CCR2. Agora, pode ser que para algum cliente específico, sim, compreender leva a muitas mudanças. E aí a gente cai numa certa questão. Se para esse cliente específico o CCR3 é importante, será que faz sentido eu analisar o próprio comportamento de CCR2, na verdade? Isso seria o comportamento de melhora desse cliente. Se aumentar a consciência dele sobre as variáveis da vida dele leva a melhoras, então aumentar a consciência sobre as melhoras dele já é uma melhora. Então ele é um CCR2. Eu não preciso dar um outro nome para ele. Né? Então, para esse cliente específico, isso já é melhora. E aí a gente pode olhar, né? CCR1 é definido funcionalmente.
CCR2 é definido funcionalmente, é o exemplo que eu dei, né? Falar não é melhor ou é problema? Depende. Para alguns clientes vai ser problema, para alguns clientes vai ser melhora. A gente não tem uma topografia específica para o que é CCR1 e para o que é CCR2. Quando eu olho para o CCR3, eu tenho um comportamento que é definido pela topografia. A topografia do CCR3 é fazer análises, seja funcionais ou não, né? Depende aí de onde a gente vai pegar a definição, mas é fazer análise sobre o próprio comportamento. Isso é uma topografia. Agora, qual é a função do CCR3? Depende. Então, CCR1 e CCR2 são definidos funcionalmente, mas o CCR3 não. E aí a gente cai no outro problema, né? Porque é parte do que eu já falei antes. Então, se fazer análise tem função de melhora para esse cliente, fazer análise já é melhora. Então, ensinar o meu cliente a fazer análise já é construir CCR2. Mas fazer análise pode ser comportamento problema. Se a gente tem um cliente que chega na sessão e só quer ficar racionalizando tudo, analisando tudo, compreendendo tudo, e que não me permite construir nenhum CCR2, né? Então, imagina um cliente, e é muito comum com clientes analistas do comportamento, é um povo que gosta de fazer isso, né? Porque é um povo que gosta de uma análise funcional, e aí se ainda por cima vai fazer terapia com um terapeuta comportamental, os dois falam a mesma linguagem, vira, desculpa o termo, ainda mais em algo que está sendo gravado, mas é o melhor termo, vira uma grande masturbação mental, de tipo, vamos ficar falando aqui das contingências. E aí, operação estabelecedora, e aí, sabe, começa uma coisa intelectual, e se isso é suficiente para levar à mudança, ótimo. Mas se isso não é suficiente para levar à mudança, qual é a razão daquilo? Vai para a sala de aula discutir conceitualmente as coisas e não dentro da terapia, né? Inclusive porque se isso bastasse para a mudança, o analista do comportamento não precisava de terapia. A gente simplesmente faria uma bela análise funcional sobre o nosso comportamento e pronto, está tudo resolvido, vou conseguir fazer diferente. Então, se você tem um cliente que você tenta ajudá-lo a fazer diferente e ele foge disso para análise, olha do que a gente está falando. A gente está falando que ele está emitindo um CCR3 com função de se esquivar do CCR2. Ou seja, esse CCR3 é, na verdade, um CCR1. Virou um comportamento problema dele. Vamos analisar tudo ao invés de viver o que tem para ser vivido na relação. Eu vou ficar pensando ao invés de tentar fazer diferente. Eu vou ficar pensando ao invés de tentar lidar com o meu respondente aversivo, desesperadoramente aversivo, de tentar fazer diferente do que eu estou acostumado. Porque é isso que a gente sente quando a gente emite CCR2. A gente sente coisas ruins. Então, para eu não sentir isso, eu vou racionalizar, eu vou pensar, vou fazer lindas análises funcionais que não estão servindo para nada em termos de mudança. Então, no fundo, se o CCR3 ele é definido topograficamente, é isso, ele pode ter função de 1 e ele pode ter função de 2. E aí, então, com tudo isso aparecendo na prática, ele foi sendo deixado de lado. E foi sendo frisada, inclusive, essa outra ideia. O foco não é ensinar o cliente a analisar. O foco não é o CCR3. O CCR3 ele pode ser útil. E aí a gente analisa ele enquanto CCR2 e ele pode atrapalhar, então a gente analisa ele enquanto CCR1. Mas se a gente fala só em CCR3, parece que é uma coisa super importante e é tentadoramente importante para analistas do comportamento, que adoram uma análise, né, e que adoram ver os seus clientes analisando funcionalmente as coisas. E se isso for útil, ótimo. Se não for, deixa de lado. Então, seria essa a ideia. Ficou claro, Fernando? Você está sem áudio. Ficou claro. Excelente. Excelente sua explanação. Muito obrigado. Imagina, eu adoro falar isso, porque, na verdade, é que eu adoro falar mal do CCR3. Mas tudo bem. Muito bom. Isso que você fala, né, Alessandra, é fantástico, porque além de, assim, quando os alunos às vezes perguntam sobre CCR3 e causa muita ambiguidade mesmo, muitos ficam falando, mas isso não é um CCR2, né? Eles começam a ler esses textos mais antigos e vêm perguntar, e eu falo sempre isso, falo assim, olha, depende, um CCR3 pode ter a função de CCR1 e um CCR2. E ao mesmo tempo, que às vezes para o analista do comportamento, principalmente quem tem uma formação mais tradicional, né? Não, um pouco fora das terapias contextuais, pode muitas vezes também levar ao próprio T1, né? São os comportamentos, problemas do próprio terapeuta. Em que, às vezes, o próprio terapeuta tem dificuldade com alguns assuntos,
com alguns CCRs que acontecem na sessão. Só admitir algumas pessoas aqui. Às vezes o próprio terapeuta tem suas próprias dificuldades, porque nós temos, por mais que a gente faça a terapia, e às vezes ficar ali no CCR3 pode ser também uma fuga para o próprio terapeuta. Né? Quando eu faço supervisão FAP, eu sempre procuro muito analisar isso também, né? Com os terapeutas que eu supervisiono, faço isso com o meu próprio comportamento também. Porque, assim, tem temas que são muito difíceis. Você estava falando aí da sua cliente Boder, e eu me lembrei de um cliente Boder que eu atendi há um tempo atrás, e que ele emitiu um CRP1 que é muito difícil para a maior parte dos terapeutas, independente de estar fazendo FAP ou não. Que tem a ver com a questão do sexual, né? Ele teve uma investida sexual na sessão comigo, ele tentou ter uma investida sexual, e foi uma experiência, assim, altamente aversiva para mim, como é para a maior parte dos terapeutas, penso eu, né? Foi uma coisa, assim, que ele me pegou de surpresa. Ele chegou, entrou na sessão e ele quase me deu um beijo na boca. Foi uma coisa, assim, que na hora eu fiquei meio que paralisada, ao mesmo tempo eu consegui, né, só me defender, assim, colocando a mão na frente para ele não aproximar mais. E foi uma situação muito difícil. Na hora que ele fez, a primeira reação que eu tive foi essa. E aí ele entrou, sentou e falou assim: nossa, eu tenho uma coisa que aconteceu essa semana que foi tão difícil. E na hora, assim, ficou muito claro, né? Dois CCRs acontecendo. A investida sexual e a tentativa de fuga ali da situação. Porque ele queria simplesmente mudar de assunto porque eu emiti essa resposta, né? E eu acho que, assim, aquele 2 segundos que eu fiquei paralisada e que ele sentou foi suficiente para toda essa análise vir à tona. Para mim, de como esse CCR1 estava acontecendo ali. E quando eu sentei e ele falou assim, eu fiquei, acho que uns 3 segundos olhando para ele e tentando pensar no que eu estava sentindo. Porque foi extremamente aversivo para mim. Imagino. E aí eu fui falando isso com ele. Eu falei, olha, eu acho que deve ter realmente acontecido coisas muito importantes na sua semana, mas aconteceu uma coisa muito importante aqui e que, por mais que seja muito difícil, tanto para você quanto para mim falar disso, a gente precisa falar disso. E aí eu comecei explicando, né, como que a gente já tinha trabalhado isso, ele tinha essas investidas sexuais com pessoas fora da terapia e ele era sempre muito punido. As pessoas, às vezes, humilhavam, as pessoas saíam de perto e excluíam da vida para sempre, não queria nunca mais falar com ele. Então, as pessoas tinham muito essas reações, porque ele tinha um comportamento realmente muito invasivo. E eu fui falar para ele de como eu senti vontade de fazer isso, porque eu senti mesmo. Eu senti vontade de falar para ele assim: vai embora, eu não mereço, eu não mereço passar por isso, eu tô aqui trabalhando, eu não mereço passar por isso. A minha vontade era essa, mas não foi o que eu fiz, né? Eu falei para ele, olha, a gente precisa conversar sobre isso, porque isso acontece fora da sua vida e você também fez isso comigo. Eu queria te dizer como que eu me sinto agora com isso que você fez. E eu fui falando como eu me sentia, né, em relação a como ele tinha agido, como eu tinha me sentido invadida, como eu tinha vontade de me afastar dele naquele momento, mas que eu achava que a gente tinha que conversar sobre aquilo. Porque não era simplesmente eu excluí-lo da minha agenda e da minha vida, né? Então, assim, a gente foi conversando bastante. Ele ficou muito envergonhado, conseguiu conversar comigo sobre muitas coisas. Mas foi muito interessante, porque depois, na sessão seguinte, eu esperava que ele fosse desmarcar, que foi uma coisa que ele fez mesmo. E na outra sessão que ele apareceu, ele falou para mim assim: eu não vim na sessão passada porque eu ainda estava muito envergonhado com o que eu fiz, assim. E a minha vergonha maior foi ficar pensando o quanto você me tratou com dignidade. Que nunca ninguém me tratou com tanta dignidade diante de algo tão horrível que eu fiz. Porque depois eu fiquei pensando, nossa, eu nunca pensei em como a pessoa se sente quando eu faço isso. Eu sempre pensei em mim. E você foi a primeira pessoa que me mostrou de uma forma tão digna e tão humana, que mesmo quando eu tenho um comportamento ruim com elas, quando a pessoa se sente mal com o que eu estou fazendo, você foi a primeira pessoa que me tratou de uma forma tão digna, que assim, isso me fez querer voltar. E eu precisava muito te dizer isso.
né? O quanto, assim, você foi essencial. E eu achei, assim, fantástico. E eu falei para ele assim, nossa, você não imagina o quanto foi difícil para mim também. E eu tinha falado isso para ele na sessão. Porque foi muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu me senti muito invadida, eu senti coisas muito aversivas também, porque ele era um paciente muito promíscuo na vida sexual. Então, ele me contava coisas que, do ponto de vista pessoal, eu como pessoa, sim, era até aversivo ouvir algumas coisas que ele contava que ele fazia em termos sexuais, né? E quando ele tenta aquilo comigo, sabe quando vem tudo à tona? Você pensa, nossa, não, né? Sabe assim, foi tão aversivo, tão aversivo. E assim, eu achei que foi fantástico o resultado, porque assim, é muito difícil para a gente, terapeuta, lidar com situações assim. As outras situações já são muito difíceis, porque você às vezes tem que se expor, você às vezes tem que observar o que você está sentindo, conseguir falar disso de uma forma assertiva. Mas eu acho que a investida sexual é uma das coisas mais difíceis de lidar na terapia. Eu acho que é muito difícil para o terapeuta. Porque a gente sente coisas horríveis e a gente tem que falar assertivamente na maior parte das vezes, porque você também sabe que a pessoa que está diante de você está muito ferida. E seria tão mais fácil numa situação como essa que você passou, só deixar quieto e engajar naquilo que ele estava tentando fazer. Né? E entrar no conteúdo da fala dele e acabar reforçando o CCR1 de grande fuga que ele estava naquele momento. Seria muito mais fácil para a grande maioria dos terapeutas fazer isso, né? E muitos fazem, né? Muitos às vezes vêm em supervisão para mim e falam isso. Ele fez isso ou ela fez aquilo e eu simplesmente fui adiante. Ela começou a falar de outra coisa e eu fui. E é mais fácil se a gente for parar para pensar, mas não é terapêutico, né? Nem para o cliente, nem para a gente. Exato. Você falou até do T1, né, e do comportamento problema do próprio terapeuta, e é isso mesmo, né, é enfrentar essa dificuldade que a gente tem e que é humana e que todos vamos ter, mais em alguns momentos do que em outros, mais com alguns clientes do que com outros, mas todos vamos ter as nossas dificuldades de relacionamento acontecendo na sessão e a gente precisa estar atento. E aí, a regra 5 muitas vezes entra nisso, mas com uma confusão do que é a regra 5. Às vezes o terapeuta se engaja em sair fazendo análises com o cliente na tentativa de fugir daquilo que está aversivo para a gente de sentir. Então deixa eu voltar para a minha cabeça, para o racional, que é mais fácil, é mais seguro, e não vamos lidar com tudo que tem para ser lidado aqui emocionalmente falando. Né? Então, muitas vezes a gente acaba fazendo isso na sessão e a gente tem que estar atento. Mas percebam que eu não estou com isso dizendo que a gente não pode fazer análises em sessão, né? Nem nós, nem os clientes. Não, não é isso. A questão é qual é a função da análise. E se a gente fala só em análise, é muito comum a gente usar análise para se esquivar, né? Então, ao invés de eu falar sobre o que está acontecendo, vamos fazer análise do que ele está falando aí, do que aconteceu na semana dele. Né? Então, vamos deixar a investida sexual de lado e falar sobre qualquer outra coisa. Não, fazer análise é muito importante na sessão, mas eu posso fazer uma análise com função de evocar alguma coisa. Né? Então, eu não sei como que você fez aí nessa situação, Ana, mas você poderia fazer uma análise no sentido de quando você faz essa investida sexual, eu me sinto dessa forma. Acho que foi até nessa linha que você foi, né? Então, você está fazendo uma análise funcional, só que a sua análise funcional tem função de evocar, falar sobre um comportamento muito difícil para ele ser falado. Vai evocar junto a eliciar, evocar, enfim, depende aí do ângulo que a gente for olhar, mas vai trazer vergonha à tona, vai trazer insegurança, vai trazer mal-estar, coisas que ele precisa sentir para poder falar disso e trabalhar o que quer que esteja ali por detrás dessa história. Né? Então, no fundo, a sua análise, ela é uma análise, mas ela não é uma análise com função de esquiva do que está acontecendo. Ao contrário, ela tem função de evocar uma coisa importante. Vamos falar abertamente disso, desse elefante branco que sempre fica nos seus ambientes. Né? Então, também podemos usar uma análise com o sentido de reforçar uma melhora do cliente. Né? Então, agora que você está conseguindo entender o meu lado e ver como eu me senti com a investida, eu fico com vontade de continuar te atendendo. Né? Eu consigo me sentir enxergada por você, eu consigo sentir que você é capaz de empatizar com como é estar no lugar do outro e isso me faz querer continuar a manter a nossa relação. Né? Então, você está usando uma análise para reforçar um comportamento de melhora. Né? O problema é quando a gente usa análise... Foi exatamente o que eu fiz, né?
Foi exatamente o que eu fiz quando ele voltou, né? Na outra sessão. Legal. Eu falei exatamente isso, né? Que Legal. como ele reconhecia, eu sentia, se naquela sessão eu tinha vontade, antes de falar tudo com ele, de não atendê-lo mais, que eu sentia que a gente podia dar continuidade na relação, porque eu sentia que ele tinha entendido de limites, de respeito, Perfeito. entendido do meu lado. Mas assim, eu acho que às vezes é isso que você estava falando, é muito importante, porque às vezes a gente pode usar a análise para a gente fugir. E assim, e era um comportamento difícil para mim também como pessoa, porque na minha história eu já tinha tido várias dificuldades ao longo da minha vida de colocar certos limites para algumas pessoas, principalmente quando essas pessoas eram muito invasivas. Sim. Então foi algo que realmente era muito difícil para mim, para eu fazer, porque eu já vinha nesse processo de construir esse novo repertório em mim como pessoa, e aí ele vem com uma situação extremamente aversiva, né? Então assim, eu acho que quando a gente está atento a isso, tanto as nossas próprias dificuldades quanto as nossas melhoras também como pessoa, isso também pode ser um grande aliado, né, no nosso processo terapêutico. Exatamente, é bem isso mesmo. Então, no fundo é isso, a análise ela não é vilã, a questão é como que a gente vai usá-la, né? E a ideia é usar para aproximar a relação, para desenvolver essa relação, e não para fugir para uma coisa racional. Porque quer queira, quer não, viver uma relação, ela envolve necessariamente contato com sentimentos. Se a gente quer uma relação verdadeira e íntima com alguém, a gente precisa sentir. A gente vai, na verdade, sentir a gente sente o tempo todo, mas a gente precisa dar espaço para o sentimento e não fugir dele, né? E poder dar espaço para o sentimento do outro, seja ele qual for, mas desde que seja colocado de uma forma adequada, que não fira o outro e tudo mais, né? Então, no fundo é isso. O seu cliente pode sentir atração por você, infelizmente eles podem, né? Mas o que ele vai fazer com essa atração? Né? E se está insuportável, está grande demais, então está na hora dele falar sobre isso e trazer e ver até onde dá para manter a relação terapêutica, apesar do que ele está sentindo. Agora, uma investida sexual, não, desculpa, não cabe. Né? Então, você pode sentir, mas o que você vai fazer com isso, né? Sim. Então, no fundo é isso. Para a gente viver as relações, a gente tem que dar espaço para os sentimentos. E por isso que a análise, ela pode ser uma grande esquiva desses sentimentos, mas ela também pode ser usada para evocar sentimentos. Né? Então, a gente tem que ficar atento com qual é o uso que a gente está fazendo dela. Porque se a gente quer trabalhar no processo, a gente precisa usá-la a favor do processo e não da fuga do processo. Perfeito. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Todo mundo meio quietinho, meio escondidinho. Todo mundo ainda tentando acordar, né? Talvez. Esse friozinho, tempinho bom. Bom, acho que não temos, né, mais perguntas. Aqui no chat também não. Bom, Alessandra, então a gente realmente quer muito agradecer mesmo, assim, né? Foi fantástico, assim, a sua fala. É sempre muito bom ouvir você. Já fiz alguns cursos com você, né, em São Paulo. Então, assim, sempre muito bom. Recomendo muito para vários alunos que passam por essas experiências dos workshops que você promove. E só tem mesmo a agradecer a sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Foi assim, sempre foi muito sensacional estar com você no dia de hoje. Muito obrigada, fico muito feliz de ter participado aqui dessa semana tão importante para vocês, né? E desejo muito sucesso para o Instituto de vocês. E muito obrigada por me dar a chance de falar de coisas que eu gosto tanto. Muito obrigada, Alessandra. A gente fica muito contente. Colocamos a disponibilidade do Instituto Comportamental também em função da FAP, da sua fala sempre. Você vai ter essa para a gente. Muito obrigado e muita gratidão por você disponibilizar isso para a gente nesse momento. Muito grato de verdade. Muito obrigado. Também agradeço, Alessandra. Sempre adoro te ouvir, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu ouço. E obrigada pela participação. E com certeza a gente vai estreitar as parcerias aí. Legal, vamos sim. Tá combinado.
Então tá, pessoal, muito obrigada também pela presença de vocês, pela audiência. Um ótimo final de semana a todos. Amanhã a gente tem mais uma live e a partir de segunda estamos firmes aí, mais uma semana de lives sensacionais. Espero contar aí com a participação de vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.